Bom dia, hoje veremos o gráfico da função quadrática. Bom, primeiramente, o gráfico da função quadrática é uma parábola. Lembrando, a função quadrática é a função dessa forma, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Então, o gráfico dessa função quadrática, ele é uma parábola, beleza? Então, vamos construir o gráfico de algumas funções. Então, vamos construir o gráfico dessa função quadrática. Estão vendo aqui que ele é do segundo grau, né? Quadrática. Então, é simples. Primeiro fazemos a tabela e depois o gráfico. A tabela, primeiro colocamos o x, em seguida a regra da função, f de x igual a x ao quadrado menos 1, e por último, o ordenado xy. Beleza? Bom, fazer o gráfico, atribuímos valores a x, qualquer valor que vocês quiserem, tá bom? Beleza? Mas observem, nós temos que pegar, nesse caso, vamos pegar alguns valores simétricos. Por exemplo, o 2 e o menos 2, o 1 e o menos 1, tá bom? Porque vai ficar mais fácil de ver no gráfico como é que fica a função, beleza? Então vamos lá, vou pegar primeiro pelo menos 2. Menos 2, vou usar os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Agora é só substituir. O primeiro valor de x não é menos 2, então vou substituir aqui o x por menos 2. Vai ficar f de menos 2 igual x, coloca menos 2, fica menos 2 ao quadrado e menos 1. Agora o x ele vale menos 1, vai ficar f de menos 1. Isso vai dar menos 1 ao quadrado e depois menos 1. E aqui f de 0, fica 0 ao quadrado menos 1. Aqui f de 1, que fica 1 ao quadrado menos 1. E aqui f de 2, substitui x por 2, vai ficar x ao 2 ao quadrado menos 1. Em seguida fazemos o pó ordenado xy. O pó ordenado xy é formado, primeiro eu coloco o x, que eu atribuí aqui, e descubro o valor de y, que é o resultado dessa conta. Bom, o valor de x ele é menos 2. E o valor de y, bom, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, né? Então fica 4 menos 1, que dá 3. Aqui o valor de x ele é menos 1. E o valor de y, bom, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, né? Porque fica menos menos mais 1 vezes 1. Então fica 1 menos 1, dá 0. Agora o valor de x é 0. E o valor de y, 0 ao quadrado dá 0. Fica 0 menos 1, que dá menos 1. Aqui o valor de x é 1. E o valor de y, 1 ao quadrado dá 1. Então fica 1 menos 1, que dá 0. E aqui o valor de x é 2. E o valor de y, o resultado dessa conta, 2 ao quadrado dá 2 vezes 4. 4 menos 1, 3. Pronto. Feito a tabela, podemos fazer o gráfico da função. Beleza? Então vamos fazer o gráfico. Bom, então vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, primeiro vamos fazer o eixo x e o eixo y. Vou fazer aqui o eixo x. E vou fazer aqui também o eixo y. Tá bom? Eixo x e eixo y. X, y. Feito isso, vamos olhar os valores. Vamos olhar aqui os valores de x e de y, né? Os valores de x, para colocar no gráfico, ele vai de menos 2 ao 2, tá bom? E o y, o menor valor é menos 1, né? Vem de menos 1 ao 3. Então, o x é de menos 2 ao 2 e o y é de menos 1 ao 3. Então, vamos fazer. Colocamos no centro 0, que é a origem, né? E colocamos a distância aqui. Mesma distância. 1, 2. E a esquerda é negativa. Menos 1, menos 2. 1, 2. Menos 1, menos 2. O eixo y vai do menos 1 ao 3. Deixa eu colocar aqui, mesma distância. 3, né? E que menos 1 é aqui. Pronto. O eixo y vai do menos 1 ao 3. Pronto. Feito isso, é só marcarmos os pontos. Então vamos marcar os pontos. Primeiro ponto,
menos 2 de x e 3 de y, menos 2 no eixo x, até o 3 no eixo y. Eixo x, o menos 2, até o 3 no eixo y está aqui. Fazemos o gráfico, fazemos reto, tá bom? E marcamos o ponto. Até o 3 aqui, marcamos o ponto. O próximo ponto, ele tem coordenadas menos 1 de x e 0 de y. Então, menos 1 no eixo x, menos 1 no eixo x, aqui, né? E 0 no eixo y. Como o y é 0, então eu marco em cima do menos 1 no eixo x o ponto. Por quê? Porque o y, ele é 0. Beleza? Vamos para o próximo ponto. 0 de x e menos 1 do y. Nesse caso, eu vou marcar o menos 1 no eixo y, porque o x é 0, tá bom? Então, vamos lá. O x é 0 e depois é menos 1 no eixo y, que é aqui. Então, eu marco menos 1 no eixo y. Por que eu estou marcando no eixo y? Porque o x, ele é 0, tá bom? Então, eu marco menos 1 no eixo y. O próximo ponto é 1 de x e 0 de y, 1 no eixo x. 1 no eixo x, esse x aqui, 1. E 0 no eixo y, 0 no eixo y é aqui. Então, eu marco 1 no eixo x. Porque o y, ele é 0, então, eu marco sobre o eixo x, em cima do eixo x. Beleza? E o último ponto é 2 de x, 3 de y. Eu vou 2 no eixo x, 2 no eixo x, até o 3 no eixo y, que está aqui. Faz reto 2 até o 3 e marca o ponto. Beleza? E ligando esses pontos, é claro, eu fiz alguns pontos, né? Eu poderia até ter feito mais pontos. Vocês viriam, se eu fizesse, teriam vários pontinhos aqui. Ia formando esse gráfico aqui. Cada ponto que eu vou colocando vai formando, cada vez mais próximo, ele vai formando esse gráfico aqui, estão vendo? E esse gráfico que eu vou destacar agora, ele é chamado de parábola, beleza? Então, esse é o gráfico da função quadrática. Deixa eu ajeitar aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 1. Beleza? Que é uma parábola. A parábola, vocês estão vendo, ela tem concavidade, beleza? Vamos ver agora a parte de concavidade da parábola. Abertura, que é a mesma coisa que abertura. Eu estou vendo a abertura para cima. A gente vai estudar agora direitinho isso aí. Então vamos lá. Bom, a concavidade representativa da função quadrática y igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, pode ter concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Vejamos. Bom, se por acaso o coeficiente a for maior que 0, concavidade será para cima. Tá bom? O gráfico será assim, ó. Nós teremos o eixo y, o eixo x, beleza? Concavidade é a mesma coisa que a abertura. Então, a abertura da parábola será assim, ó. É a abertura voltada para cima, beleza? Voltada para cima, a abertura, então, sempre que o a for maior que 0, a concavidade será para cima. Eu não preciso se perguntar sobre a concavidade, é só olhar o coeficiente a, tá bom? Se ele for maior que 0, se ele for positivo, a concavidade será para cima. E quando é que a concavidade será para baixo? Ela será para baixo se o a for menor que 0, tá bom? Então, a concavidade será para baixo. Bom, então, vai ser assim. Nós vamos ter o eixo y, o eixo x. E o gráfico, quando for fazer a função, ele será assim, ó. A abertura dele será para baixo. Estão vendo? O gráfico seria assim. A parábola terá concavidade voltada para baixo. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui. Se fosse para cima, por exemplo, eu tivesse essa função, f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 8. Por exemplo, eu teria concavidade para cima, porque o a ele vale 2. E é maior que 0, então seria para cima, tá bom? Um exemplozinho simples e fácil, né? E nessa de baixo, um exemplo da concavidade para baixo seria, por exemplo,
f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 5x menos 8, por exemplo. Um outro exemplo. Observem que o A, o coeficiente A, que é composto ao quadrado, é menos 3, e menos 3 é menor que 0. Então, a concavidade será para baixo. Beleza? Então, é isso, pessoal.